Hoje, saindo de Podgorica, capital de Montenegro, nos Balcãs, rumo a Pristina, capital de Kosovo. Vamos lá! Saindo de Podgorica hoje, sem saber o que nos esperava à frente. O mapa mostrava apenas uma linha simples, mas a realidade reservava muito gelo, neve e montanhas implacáveis. Duas fronteiras, uma estrada no topo do inverno e um destino que exigia mais do que coragem. Essa não é apenas uma viagem de moto, é uma travessia pelos Balcãs e seu estado mais bruto. Fique neste vídeo até o final, porque nem toda estrada permite voltar. Afivele seu capacete e nos acompanhe nessa incrível aventura. Hoje vamos passar muito frio. Aqui, as famosas Montanhas Negras, que deram nome ao país, Montenegro.
A jornada começa em Podgorica, no coração de Montenegro, mas o destino exigia mais do que quilômetros. Deixamos a cidade para trás e seguimos rumo às montanhas. A estrada subiu rápido e o cenário mudou. O verde deu lugar ao silêncio e logo a neve começou a aparecer à margem do caminho. Curvas fechadas, ar gelado, motores firmes. Pilotar ali não era apenas conduzir uma moto, era enfrentar a montanha, respeitar o clima e confiar no caminho. Vieram as fronteiras, carimbos, olhares atentos, espera. Cada posto marcava mais do que uma divisão política, marcava a transição entre histórias, culturas e passados diferentes. Do outro lado, a estrada continuava, até que finalmente cruzamos para o Kosovo, uma terra jovem, marcada pela luta e identidade, alcançada não por atalhos, mas por muita persistência. Essa não foi apenas uma viagem de moto, foi uma travessia entre países, montanhas e histórias. Sun
Era o fim do verão europeu, primeiros dias de outono. Nada indicava o que estava por vir. Partimos leves, roupas erradas. A certeza equivocada era que o pior já tinha ficado para trás. Mas a montanha não segue calendários. A cada quilômetro, o frio aumentava muito. O asfalto escurecia e, de repente, o gelo estava ali ao lado. Neve caindo, pista muito escorregadia. Mãos rígidas, corpo tenso, mente em alerta total. Não estávamos preparados, nem por roupas, nem mentalmente. Mas seguir em frente virou a única opção nesses tempos inóspitos. Mas seguir em frente virou a única opção nesse clima extremamente inóspito, principalmente para motos. O que fica em nossa memória? Naquele momento, entendemos que não era sobre conforto, nem estar preparado. Era sobre experiência, sobre viver algo que nenhum roteiro promete. A aventura exigiu tudo, e em troca nos deu algo que não se perde. Histórias, aprendizado e memórias que o tempo não apaga. Porque algumas viagens ficam registradas em fotos, outras ficam para sempre gravadas em nosso coração. Essas são as montanhas Prokletije. Esse é o principal maciço da travessia, brutal, íngreme e imprevisível. As Prokletije formam a fronteira natural entre Montenegro, Kosovo e Albânia e são famosas por neve abundante, gelo persistente e um clima que muda em minutos. As montanhas Prokletije também são conhecidas como os Alpes albaneses.
sei por que eu entendi que Balkans era praia. Eu trouxe biquíni, maiô, sunga. Não me preparei para esse frio. Aqui em cima está exatamente 0 graus. Já estamos na divisa com Kosovo. Nunca imaginei que eu fosse passar por esse país. 0 graus. Inacreditável. Divisa com Kosovo. E aí, Ivan? Criançada de país tropical. Que bonitinho! Ajoelhou, tem que rezar. A cada fronteira vencida, um novo carimbo, não apenas no passaporte, mas na vida. Porque na vida motociclística, não são os países que contam, são as travessias e suas fronteiras. E cada uma delas deixa uma marca que ninguém jamais vai apagar. Como é bom receber novos carimbos no passaporte da vida. O mais incrível que a 0 graus tá nevando. Impressionante. Dessa vez a gente errou feio as roupas que ia trazer. Agora sim a neve aumentou bastante. Agora tá nevando de verdade. Quase não tem gelo no chão.
saímos de Montenegro pela aduana de Kula, localizada no alto da montanha, e geralmente é cercada de neve acumulada e gelo quase que durante o ano todo. O silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo vento. Existem viagens que todo mundo faz, e existem aquelas que a gente nunca imaginou. Esses países não estão nos roteiros tradicionais, não aparecem nos cartões postais, mas talvez por isso eles revelem tanto. Cruzar os Balcãs de moto é aceitar o desconhecido, é sentir o frio no corpo, o silêncio nas montanhas. Nunca imaginei que um dia pisaria nessas terras, muito menos que chegaria até aqui sobre duas rodas, cruzando fronteiras, enfrentando neve, gelo e medo. Mas é exatamente aí que a viagem deixa de ser turismo e vira experiência. Esses lugares nos lembram que o mundo é maior do que os destinos famosos como Roma ou Paris, e que às vezes os caminhos mais improváveis são os que mais marcam nossas memórias e nossas vidas.
Deixamos Podgorica para trás e subimos rumo às montanhas. A estrada ficou estreita, o frio aumentou muito e a neve começou a dominar o caminho. Entramos nas montanhas Proclete, famosos Alpes albaneses. Aqui a montanha não perdoa. No topo, gelo na pista, neve caindo e um silêncio absoluto. A aduana de Montenegro parecia suspensa no inverno. Seguimos em frente, descendo a serra, num território sem dono. Curva após curva, pneus lutando contra o gelo, neve tocando o capacete. A tensão era total. Poucos quilômetros depois, a paisagem se abriu e um vale surgiu. E ali, quase sem aviso, uma nova aduana, uma nova fronteira, para entrarmos no Kosovo. Essa não foi apenas uma mudança de país, foi a travessia de um dos trechos mais duros e belos dos Balcãs. A entrada no Kosovo é pela aduana do Vale de Peja. A poucos quilômetros depois, já em terreno mais baixo, quase sem neve, e as montanhas se abrindo para um vale muito amplo e habitável. Vale de Peja. História de Kosovo. Vamos aproveitar essa estrada para entender um pouquinho da história de Kosovo. Kosovo é uma terra muito antiga, muito mais antiga do que suas fronteiras atuais. Desde a antiguidade, essas planícies e montanhas foram habitadas por povos ilírios, raízes profundas dos albaneses modernos. Romanos chegaram, estradas foram abertas, cidades nasceram e o Kosovo tornou-se ponto de passagem entre vários mundos. Na Idade Média, essa terra foi disputada por reinos e impérios. Sérvios, bizantinos e mais tarde o Império Otomano moldaram sua cultura, sua fé e sua identidade. Mesquitas, igrejas e tradições passaram a dividir o mesmo solo. Durante séculos, o Kosovo viveu sob domínio otomano, até que no século XX trouxe novas fronteiras, novas tensões e a inclusão forçada na Iugoslávia. Nos anos 90, a história chegou ao limite. Guerra, repressão e sofrimento marcaram esta terra. O mundo assistiu e o Kosovo pagou um preço muito alto. Em 2008, finalmente nasceu um novo país. A independência foi declarada com muita luta. Hoje, o Kosovo é uma nação jovem, uma terra marcada por dor e guerras, e guiada pela resistência, pela fé e pela esperança. O Kosovo não é apenas um território, é a história de um povo que nunca deixou de lutar para ser reconhecido. Parabéns, Kosovo! Chegando na cidade destino de hoje, Pristina, capital de Kosovo. Imaginem um trânsito caótico. Nossa, estou me sentindo entrando em São Paulo. Chegamos.
Swiss Diamond Hotel Pristina. Esta é a recepção. Espetacular esse hotel, realmente um hotel de luxo. Aqui é o café da manhã. Swiss Diamond Hotel Pristina. Swiss Diamond Hotel Pristina. Esse edifício imponente é um dos símbolos de Pristina. O hotel combina arquitetura neoclássica com serviços de alto padrão, sendo ponto de referência para diplomatas, eventos internacionais e visitantes que chegam à capital do Kosovo, como é o nosso caso. Bem no centro histórico de Pristina, o Swiss Diamond Hotel se impõe como símbolo da nova capital do Kosovo. Elegância, modernidade e tentativa de um país jovem se apresentar ao mundo. Boulevard Madre Teresa. Esse é o grande calçadão de Pristina, a espinha dorsal da cidade, totalmente pedestre, arborizado e vivo. O Boulevard Madre Teresa conecta praças, cafés, hotéis e monumentos e concentra o pulso cotidiano da capital do Kosovo. Aqui, Pristina mostra seu lado jovem, europeu e social, onde a vida acontece a pé, entre conversas, cafés e encontros. Ministério das Relações Exteriores, onde um país jovem constrói sua diplomacia, busca reconhecimento e afirma sua presença no cenário internacional. Ministério das Relações Exteriores. Boulevard Madre Teresa, coração a céu aberto de Pristina, um caminho onde a cidade caminha devagar, conversa, observa e constrói seu futuro passo a passo, depois de um passado recente muito conturbado. Esta pequena escultura de bronze, colocada diretamente no chão, faz parte da arte urbana de Pristina, provocativa, silenciosa e profundamente simbólica, convida a quem passa a parar, observar e refletir. Praça Zahir Pajazit. Zahir Pajazit foi um dos primeiros comandantes do Exército de Libertação do Kosovo. Tornou-se um herói nacional contra o regime sérvio nos anos 90. Ele representa a luta pela liberdade e independência conquistada pelo Kosovo em 2008. Mercado de rua. O cotidiano mais autêntico de Pristina. Bancas de frutas, legumes,
conservas caseiras e produtos locais montadas ao longo do calçadão. É a tradição nos Balcãs. Praça Zahir Pajazit. Famosa Catedral de Santa Madre Teresa. Esta é a Catedral de Santa Madre Teresa, o maior templo católico do Kosovo e um dos marcos mais recentes de Pristina. Construída após a guerra e inaugurada em 2010, ela homenageia Madre Teresa, albanesa de origem e símbolo universal da fé, compaixão e paz. À frente da catedral está a estátua de Ibrahim Rugova, o principal líder político do Kosovo moderno, primeiro presidente do país após a independência. Ibrahim Rugova. Catedral de Santa Madre Teresa, também conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Interior da Catedral de Santa Madre Teresa. No interior desta catedral repousa uma relíquia de Madre Teresa de Calcutá, parte de seu sangue, um símbolo silencioso de fé, compaixão e humanidade, ligado para sempre às raízes desta terra. A relíquia guardada nesse espaço é uma relíquia de primeiro grau de Santa Madre Teresa de Calcutá, uma amostra do seu sangue, preservada e exposta para veneração. Ela foi trazida para Pristina por causa da origem albanesa de Madre Teresa, tornando este local um centro espiritual profundamente simbólico para o Kosovo e para toda a população albanesa. Catedral de Santa Madre Teresa, também conhecida como Madre Teresa de Calcutá. Em Pristina, Madre Teresa caminha para sempre entre seu povo. Filha da herança albanesa, ela representa a compaixão que atravessou fronteiras e levou o nome dessa terra a todo o mundo. Madre Teresa de Calcutá. Esta é a praça Zahir Pajazit. Você está no coração de Pristina. Essa é a principal praça da cidade, integrada ao calçadão pedestre de Madre Teresa, eixo urbano, cultural e simbólico da capital do Kosovo. Aqui se concentram eventos públicos, encontros e a vida urbana da cidade. Praça Madre Teresa. E aqui é o nome da rua.
Esta escultura homenageia Madre Teresa, de origem albanesa, razão pela qual ela ocupa um lugar tão especial no coração do Kosovo. A obra a retrata de forma humilde e próxima ao povo, caminhando entre os simples, exatamente como viveu. Torre do jornal Rilindja. Foi construída no período iugoslavo para abrigar o jornal Rilindja. É a voz cultural e política dos albaneses do Kosovo. Mesquita do Bazar. Esta é a mesquita mais antiga de Pristina. Mesquita do Bazar é do século XV, durante o período otomano. Ela representa a herança islâmica que moldou Pristina por séculos, um lugar onde fé, comércio e vida urbana se encontravam desde os primeiros passos da capital. Monumento da Fraternidade e Unidade é de 1961. Este é o Parlamento do Kosovo, o coração institucional do país. Aqui são debatidas e aprovadas as leis de uma nação jovem, que declarou sua independência em 2008. Parlamento do Kosovo. Estádio Fadil Volkri. Ao lado, temos o Palácio da Juventude e dos Esportes. É um dos complexos mais importantes da Pristina moderna. Um grande ginásio coberto para esportes indoor. Estádio Fadil Volkri. Este é o principal estádio do Kosovo, casa da seleção nacional e palco de um dos símbolos mais recentes da afirmação do país no cenário internacional. Rebatizado em homenagem a Fadil Volkri, maior nome da história do futebol do Kosovo. E estádio representa orgulho e reconhecimento, especialmente após o Kosovo passar a disputar competições oficiais da FIFA e da UEFA. A igreja de tijolos ao fundo é a Catedral Ortodoxa Sérvia de Cristo Salvador, iniciada dos anos 90 durante o período iugoslavo. Nunca foi concluída e hoje permanece abandonada. E ao lado, com essas cúpulas brancas, a Biblioteca Nacional do Kosovo. O Kosovo não é apenas um lugar no mapa, é memória, resistência e identidade. Uma terra que sofreu, lutou e escolheu seguir em frente. Aqui, o passado ainda fala, mas é o futuro que está sendo construído. Esta é a capital Pristina, Kosovo.